As reações de eliminação integram mais um grande grupo de reações na química orgânica. De certa forma, elas representam o caminho inverso das reações de adição, que já estudamos. Então, nas reações de eliminação, átomos ou grupos de átomos são eliminados, são retirados da molécula orgânica, criando-se assim ligações duplas ou ligações triplas, ou fecha-se a cadeia carbônica e podemos ter a formação de cadeias cíclicas ou simplesmente anéis. Vale ressaltar que essas reações têm grande importância para a indústria química na produção de polietileno, que é a matéria-prima para a obtenção de plásticos. Nesse exemplo, observamos que os átomos de cloro são eliminados da molécula orgânica e, em seguida, a ligação dupla é formada. Alcenos podem ser preparados através de reações de eliminação, na qual um próton e um grupo abandonador, que é o LG, Leaving Group, são removidos para formar uma ligação π. Ou seja, todas as reações de eliminação exibem pelo menos dois padrões. Quais são? Transferência de prótons e perda de um grupo abandonador, que é o LG Leaving Group. Eu quero enfatizar que as reações de eliminação mais comuns consistem na saída de dois átomos ou grupos vizinhos com a formação de uma ligação dupla. A desidrogenação é o primeiro tipo de reação de eliminação. Essa reação tem grande importância na indústria petroquímica porque, a partir dos alcanos existentes no petróleo, podemos obter alcenos. E como o próprio nome diz, desidrogenação é a eliminação de hidrogênios. No caso da eliminação dos halogênios, que são eletronegativos, existe a facilitação por conta da ação de um metal, que no caso é o zinco, e o zinco é eletropositivo. Eliminação de halogenidretos. Essa eliminação é obtida por meio de KOH, que é o hidróxido de potássio em solução alcoólica, e isso é perfeitamente lógico porque não há nada melhor que uma base para arrancar um ácido de uma molécula orgânica. Considerando haletos de cadeias maiores, haverá maior tendência do hidrogênio sair do carbono menos hidrogenado. Essa é a regra de Zaitsev, que é, de certa forma, o inverso da regra de Markovnikov. Veja nesse exemplo que a primeira reação é a mais predominante justamente porque o hidrogênio está saindo do carbono menos hidrogenado. Já essa segunda reação é mínima porque o hidrogênio está saindo do carbono mais hidrogenado. E nas reações de eliminação, a regra é contrária à de Markovnikov. Na química dos haletos, é interessante notar a competição entre as reações de eliminação e de substituição, como esquematizamos abaixo. De um modo geral, verificamos que a eliminação é facilitada pelo uso de bases fortes, como é o caso do hidróxido de potássio, hidróxido de sódio em solução alcoólica, enquanto a substituição é facilitada por bases fracas, como é o caso do hidróxido de prata, ou bases fortes, porém em soluções aquosas e diluídas. Além disso, para os haletos alifáticos, que são os haletos de cadeia aberta, verifica-se também que há predomínio da eliminação no sentido dos haletos primários para os haletos terciários e há predomínio da substituição
no sentido dos aletos terciários para os aletos primários. Isso quer dizer que os aletos terciários têm maior probabilidade de sofrerem eliminação e os aletos primários têm mais chances de sofrerem substituição. Na eliminação da água, sai um hidrogênio e um OH. Depois disso, é formada a ligação dupla. Veja que temos aqui um álcool e a partir desse álcool podemos obter um alceno. Partindo-se de álcoois de cadeias maiores, haverá também obediência à regra de Seitz-F, como vemos no exemplo abaixo. Lembre-se que a regra de Seitz-F diz que o hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Sendo assim, o hidrogênio sairá preferencialmente desse carbono aqui, que é o carbono menos hidrogenado. Na desidratação dos álcoois, é interessante ainda notar duas possibilidades: a chamada desidratação intramolecular, quando a reação ocorre na própria molécula de álcool, como por exemplo, o álcool que se transforma em alceno, como eu já mostrei anteriormente. E temos também a chamada desidratação intermolecular, quando a reação se dá entre duas moléculas de álcool, como por exemplo, um álcool que reage com outro álcool, então sai um hidrogênio dessa molécula e sai uma hidroxila dessa outra molécula. Juntando as duas moléculas, temos a formação de um éter. E juntando o H dessa molécula com o OH dessa outra molécula, temos a formação do H2O. Vamos prosseguir com a oxidação de álcoois. A palavra vinagre vem do latim vinum, que significa vinho, e acre, que significa azedo. Desde a antiguidade, a humanidade sabe fabricar vinagre, basta deixar o vinho azedar. Nessa reação, o etanol, presente no vinho, reage com o O2 e transforma-se em ácido acético, que é o ácido etanóico, presente no vinagre. Toda vez que, em uma reação química, um ou mais átomos de carbono de uma substância orgânica passarem a estar mais ligados ao oxigênio, isso irá corresponder a uma oxidação da substância. Geralmente, o termo oxidação está relacionado com reação com o oxigênio, e, embora o conceito moderno de oxidação seja aumento do número de oxidação, podemos dizer que na química orgânica o significado original ainda mantém muito da sua essência. Vale lembrar que os álcoois são classificados em primários, secundários e terciários, de acordo com o carbono ao qual se encontra ligada a hidroxila. Então, se a hidroxila está ligada a um carbono primário, esse álcool será primário. Se a hidroxila está ligada ao carbono secundário, esse álcool será secundário. E se a hidroxila está ligada a um carbono terciário, esse álcool será terciário. Quando colocados em contato com um agente oxidante, o que é um agente oxidante? É aquele que provoca a oxidação. Os diversos álcoois comportam-se diferentemente, dependendo de serem primários, secundários ou terciários. Vale ressaltar que os agentes oxidantes podem ser, por exemplo, o KMnO4, que é o permanganato de potássio, ou
o K2Cr2O7, que é o dicromato de potássio. Observe que durante a oxidação de um álcool primário, forma-se um aldeído, que é intermediário. Esse aldeído é oxidado e então forma-se o ácido carboxílico. Quando o álcool secundário é oxidado, o resultado é uma cetona. Se essa cetona for oxidada, não ocorrerá reação. E quando o álcool terciário é oxidado, não ocorre reação. Didaticamente, de forma resumida, nós verificamos o seguinte: no álcool primário, saem esses dois hidrogênios destacados de rosa, que se ligam a esse primeiro oxigênio verde, formando o H2O. Em seguida, esse segundo oxigênio verde entra na molécula do aldeído, formando o ácido carboxílico. No álcool secundário, saem esses dois hidrogênios destacados de rosa, que se ligam ao oxigênio verde, formando o H2O. Já que fica sobrando uma ligação porque esse hidrogênio rosa saiu da molécula, então essa ligação vai para o oxigênio que está diretamente ligado ao carbono, formando a carbonila. E a carbonila é o grupo funcional das cetonas. Uma reação orgânica de oxidação branda é aquela em que o composto é colocado na presença de um agente oxidante, preferencialmente o permanganato de potássio, que é o KMnO4. Isso em solução diluída e fria, em meio neutro ou levemente básico. A oxidação branda só ocorre em hidrocarbonetos com insaturação, ou seja, que possuem ligações duplas ou triplas. É preciso destacar que o permanganato de potássio está representado por esse símbolo aqui do oxigênio, que nada mais é do que o agente oxidante, conforme eu já mencionei. Na oxidação branda, ocorre o rompimento da ligação dupla e logo depois disso acontece a entrada de uma hidroxila em cada carbono da ligação dupla, formando um diálcool vicinal. O termo vicinal significa vizinhos. Recapitulando, na oxidação branda, os alcenos reagem com o permanganato de potássio, resultando na oxidação do alceno e formando um diálcool que possui duas hidroxilas em carbonos vizinhos. A solução de permanganato de potássio já é violeta, só que quando ela reage com o alceno, a cor violeta desaparece e surge a cor castanha. Essa reação é importante porque permite verificar visualmente se houve a reação química. Vale lembrar que os alcenos formam isômeros com muitos ciclanos, ou seja, possuem a mesma fórmula molecular, porém, estruturas e propriedades diferentes. Os ciclanos não reagem com o permanganato de potássio, que é conhecido como reagente de Baeyer. Sendo assim, a solução permanece na cor violeta. Dessa maneira, se quisermos identificar se determinada substância é um alceno ou um ciclano, basta colocar essa substância para reagir com o permanganato. Se ficar castanha, é um alceno. Se permanecer violeta, é um ciclano. Esse é o chamado teste de Baeyer. Na oxidação enérgica, o agente oxidante pode ser o permanganato de potássio ou
o dicromato de potássio. Porém, esses agentes oxidantes precisam estar em meio ácido e concentrado. O agente oxidante ataca os carbonos da dupla, quebrando essa ligação. É fundamental destacar que a formação do produto dependerá do tipo de carbono da dupla ligação. Se o carbono for primário, o produto será CO2 e H2O. Se o carbono for secundário, o produto será um ácido carboxílico. E se o carbono for terciário, o produto será uma cetona. Vamos compreender essas regrinhas de forma mais detalhada. Quando o propeno sofre a oxidação enérgica, o que é que acontece? Observe que aqui no propeno nós temos um carbono secundário. Por que ele é secundário? Porque ele está ligado a 2 carbonos. Aqui nós temos um carbono primário. Por que ele é primário? Porque ele está ligado apenas a um carbono. Já que essa é uma reação de oxidação enérgica, ocorrerá a quebra da ligação dupla. E pelo fato de ocorrer essa quebra da ligação dupla, haverá a formação de 2 produtos. Um produto está de acordo com o carbono primário e o outro produto está de acordo com o carbono secundário. Na oxidação enérgica, a regra diz que, quando o carbono é primário, o produto será CO2 e H2O. Por quê? Porque, na verdade, produz ácido carbônico, mas esse ácido é muito instável e se decompõe em CO2 e H2O. E quando o carbono é secundário, o produto será um ácido carboxílico, conforme eu já tinha mencionado. Dessa forma, basta inserir o grupo funcional dos ácidos carboxílicos nesse pedacinho aqui que possui 2 carbonos. Perceba que no momento da quebra da ligação dupla, sobra esse pedaço que tem 2 carbonos e esse outro pedaço que só tem um carbono. Então, o pedaço com 2 carbonos se transforma em ácido carboxílico e o pedaço que só possui um carbono se transforma em ácido carbônico e esse ácido carbônico se decompõe em CO2 e H2O. Nesse outro exemplo, temos aqui um carbono secundário. Por que ele é secundário? Porque está ligado a 2 carbonos. Esse outro carbono também é secundário porque está ligado a 2 carbonos. Pelo fato de ser uma oxidação enérgica, ocorre a quebra dessa ligação dupla. Depois da quebra, sobra esse pedacinho com 3 carbonos e esse outro pedacinho com 2 carbonos. O pedacinho de 3 carbonos se transforma em um ácido carboxílico e o pedacinho de 2 carbonos também se transforma num ácido carboxílico. Por quê? Porque esses 2 carbonos da dupla são carbonos secundários. Vale ressaltar que a regra da oxidação enérgica diz que, quando o carbono da dupla é secundário, o produto será um ácido carboxílico. Sendo assim, basta inserir o grupo funcional dos ácidos carboxílicos nesse pedaço de 3 carbonos e nesse outro pedaço de 2 carbonos.
Aqui temos mais exemplos de oxidação enérgica. A regra diz que, quando o carbono da ligação dupla é terciário, o produto será uma cetona. Pelo fato de ser uma oxidação enérgica, ocorre a quebra da ligação dupla e sobra esse pedaço com 3 carbonos e esse outro pedaço com 3 carbonos. Já que os carbonos da ligação dupla são terciários, os produtos serão cetonas, conforme eu já falei. Consequentemente, basta inserir o grupo carbonila nesse pedacinho de 3 carbonos e também nesse outro pedacinho de 3 carbonos. Lembrando que a carbonila é o C-O, grupo funcional que caracteriza as cetonas. E nessa outra estrutura temos um carbono secundário e um carbono terciário. O produto de um carbono secundário é um ácido carboxílico e o produto de um carbono terciário é uma cetona. Ozonólise. Como o próprio nome diz, trata-se da quebra pelo ozônio, que é o O3. A reação é feita em meio aquoso e na presença do pó de zinco. A molécula do alceno é quebrada na ligação dupla e um átomo de oxigênio é adicionado a cada pedaço. A presença da água é fundamental para evitar explosões que podem acontecer se a ozonólise ocorrer sem água. Na ozonólise, quando o carbono da ligação dupla é primário ou secundário, o produto é um aldeído. Quando o carbono da ligação dupla é terciário, o produto é uma cetona. Então, nesse caso, como esse carbono é terciário, o produto será uma cetona. E como esse carbono é secundário, o produto será um aldeído. A reação química entre um ácido carboxílico e um álcool é chamada de reação de esterificação. Nessa reação, forma-se também H2O por causa da saída de um hidrogênio do álcool e uma hidroxila do ácido carboxílico. Vale ressaltar que esse pedacinho rosa é proveniente do ácido carboxílico e esse pedacinho azul é proveniente do álcool. A estrutura completa é um éster.